Em todas as cidades da Terra, os humanos usam concreto. Ele sustenta sua casa, seu escritório e as ruas por onde você dirige. Só a água é mais usada. Mas agora, algo incrível está acontecendo. Engenheiros na China estão misturando uma pequena quantidade de pó a esse material de construção cinza. Este pó é tão fino que tem apenas um átomo de diâmetro. Os resultados são incríveis. O concreto fica muito mais resistente. Ele resiste a rachaduras, impede a entrada de água. E aqui está a parte que parece inventada. O concreto consegue sentir o peso pressionando-o. Ele adquire uma espécie de textura. Qual a quantidade de pó adicionada? Experimente 0% da mistura. Estamos falando de uma fração de 1%. Mesmo assim, em diversos testes, a potência aumenta em 20, 30 e até 44%. O pó é grafeno. É um material maravilhoso que ganhou um prêmio Nobel. É mais forte que o aço. Conduz energia melhor que o cobre. Durante 20 anos foi apenas uma grande promessa, pois custava até $200 mil por tonelada. Não podia sair do laboratório. Agora, a China está mudando isso. Eles descobriram como produzir grafeno a baixo custo a partir de resíduos. Usam apenas pequenas quantidades dentro do concreto. O país que mais utiliza concreto está liderando uma mudança silenciosa. Isso pode transformar para sempre a maneira como o mundo inteiro constrói. É um salto incrível para a construção civil. Se você gosta de análises aprofundadas como esta, clique no botão Gostei. Esses vídeos dão muito trabalho para serem produzidos. E inscreva-se para não perder o próximo. A seguir, a história de como algo quase invisível está mudando praticamente tudo. A descoberta mais surpreendente nem sequer é o aumento da resistência. É que o concreto está adquirindo uma sensação de tato. Ele consegue relatar seu próprio estado e nos alertar antes que os problemas comecem. Mas primeiro você precisa saber o que é grafeno. Precisa entender por que ele passou 20 anos como uma grande promessa que nunca se concretizou totalmente. O material milagroso que não conseguiu escapar do laboratório. Imagine os materiais mais resistentes que você conhece, aço, diamante, Kevlar. Agora pense em algo que supera todos eles. É um material tão fino que empilhar 1 milhão de folhas dele mal atingiria a espessura de um fio de cabelo humano. Essa coisa existe de verdade. Chama-se grafeno. É feito de átomos de carbono em uma estrutura plana em forma de favo de mel. Eles se ligam tão fortemente que quase nada consegue passar. Nem mesmo o hélio, uma das menores substâncias conhecidas, consegue se espremer entre seus átomos. Os fatos sobre o grafeno parecem coisa de conto de fadas. Ele conduz energia mais rápido que o cobre. Dissipa calor melhor do que quase qualquer outra coisa. Dobra-se sem quebrar. É quase transparente. Possui uma força de tração de cerca de 130 gigapascais. Para contextualizar, o aço de alta resistência atinge cerca de 1/10 desse valor. O grafeno não é apenas resistente, ele pertence a uma categoria totalmente diferente. A descoberta do grafeno aconteceu de uma forma difícil de acreditar. Em 2004, 2 especialistas de uma universidade na Inglaterra estavam experimentando com grafite. Essa é a substância escura dentro dos lápis. Eles não usaram ferramentas sofisticadas nem produtos químicos raros. Usaram fita adesiva comum. Pressionaram a fita sobre o grafite e a removeram. Isso removia uma fina camada de carbono a cada vez. Eles repetiram o processo várias vezes até obterem uma folha com apenas um átomo de espessura. Esse momento lhes rendeu um grande prêmio. Deu início a uma onda de entusiasmo que durou 20 anos. Os sonhos eram incríveis. Telefones que cabiam no bolso, baterias que carregavam em segundos filtros capazes de extrair o sal da água do mar,
chips de computador que funcionavam 1000 vezes mais rápido do que qualquer coisa no mercado. O grafeno ia mudar tudo. Universidades publicaram milhares de artigos. Líderes políticos investiram dinheiro em centros de pesquisa sobre grafeno. Empresas surgiram prometendo entregar o produto em 5 anos depois, em 10 depois em 15. Então o que aconteceu com todas essas promessas? Quase nada. A ciência nunca errou. Tudo o que os especialistas mediram era real. Eles podiam provar, mas ninguém parou para pensar em um grande problema. Produzir grafeno em grandes quantidades custava muito caro. Estamos falando de custos que variam de 67 mil aos 200 mil por tonelada. A esse preço, você não constrói pontes. Mal consegue fazer uma pequena peça de teste. A questão financeira era um grande obstáculo. Os métodos antigos de produção de grafeno utilizavam grafite que era caro. Os métodos para obter monocamadas eram muito lentos. Você poderia levar semanas para produzir grafeno suficiente para revestir uma moeda. Quanto mais barato o grafeno, pior a qualidade. Quanto melhor a qualidade, maior o custo. O grafeno tornou-se motivo de piada entre os cientistas. A piada era que o grafeno podia fazer tudo menos sair do laboratório, e em grande parte era verdade. Durante 20 anos ele permaneceu intacto dentro de copos de vidro e papéis, mas invisível no mundo real. O dinheiro acabou. Os novos negócios se voltaram para outras coisas. O material milagroso se tornou uma lição sobre a lacuna entre uma ideia genial e um produto real. Mas é aqui que a história dá uma guinada inesperada. Às vezes, as maiores descobertas não vêm da solução do problema inicial. Elas vêm de uma pergunta totalmente nova. Ninguém descobriu uma maneira de produzir grafeno puro a um custo baixo o suficiente para construir asas de avião. Mas e se você não precisasse de grafeno puro? E se você precisasse apenas de uma pequena quantidade misturada a algo que já produzimos em grandes quantidades? Esse algo é o concreto. E a China produz mais concreto do que qualquer outro país. É aí que essa ideia está sendo defendida com mais força, porque quando finas folhas de grafeno entram em contato com cimento úmido, uma mudança começa. Acontece em uma escala tão pequena que você precisa de microscópios potentes para ver como uma partícula reescreve o concreto por dentro. A pergunta quase soa como uma pegadinha. Como uma pitada de pó de carbono pode mudar toda uma mistura de concreto? Ela representa menos de 1% da mistura. Para entender isso, é preciso observar com muita atenção. É preciso ver o que acontece dentro do concreto quando ele ganha vida. Quando a água entra em contato com o cimento, uma mudança começa. Os cristais começam a crescer. Elas se estendem e se encaixam. Unem a areia e as pedras formando uma massa dura. É assim que o concreto endurece. Mas o processo é trabalhoso. Deixa para trás pequenos buracos e pontos fracos. Pequenos caminhos atravessam o material. Essas imperfeições não são apenas feias. São exatamente os locais onde as rachaduras começam. São as vias por onde a água se infiltra. A água inicia a lenta deterioração que destrói o concreto com o tempo. O concreto comum é cheio de espaços vazios se você olhar de perto. Aí entra o grafeno na mistura. Um aspecto especial disso é a chave. Como o grafeno tem apenas um átomo de espessura, um G dele pode se desdobrar e cobrir milhares de metros quadrados. Isso significa que uma pequena quantidade desse material forma uma enorme rede que permeia toda a mistura de concreto. Você não está adicionando muito peso, mas sim uma rede gigante que toca quase todo o cimento. O grafeno combate os pontos fracos por 3 frentes simultaneamente. A primeira diz respeito à forma como os cristais crescem. As finas camadas atuam como sementes. Os cristais de cimento se agrupam ao redor delas. Em vez de crescerem em um emaranhado desordenado, os cristais se compactam mais e se alinham melhor ao redor do grafeno. O resultado é uma mistura mais densa com menos poros. Especialistas
Na China, analisaram isso com microscópios de grande porte. Eles constataram exatamente isso. As amostras modificadas apresentavam um crescimento cristalino mais denso do que o concreto normal. A segunda maneira consiste em impedir o aparecimento de fissuras precocemente. Folhas de grafeno estão espalhadas por toda a mistura. Quando uma pequena fissura tenta se formar, ela encontra uma rede de grafeno. Essa rede absorve a tensão e a distribui. A fissura é interrompida precocemente. Ela não consegue se transformar em uma grande ruptura. Imagine como se fossem as barras de aço dentro do concreto, mas em uma escala 1 bilhão de vezes menor. A terceira maneira é impedir a entrada de água. As mesmas placas sobrepostas formam um labirinto dentro do concreto. A água tem dificuldade em encontrar um caminho. Testes mostram que o bloqueio da água aumenta em mais de 35%. Um teste realizado na China descobriu que o grafeno reduziu drasticamente a profundidade de penetração da água no concreto. Sem água, o aço interno não enferruja e a superfície não descasca. A estrutura evita a deterioração lenta que causa a degradação prematura do concreto comum. Vale ressaltar também que os construtores utilizam alguns tipos de grafeno. As nanoplaquetas de grafeno são pequenos aglomerados de algumas camadas. O óxido de grafeno é um tipo que se mistura com água mais facilmente. Cada tipo age de forma um pouco diferente, mas o efeito principal é o mesmo. O concreto simplesmente cura e adquire uma forma melhor. Assim, você obtém 3 grandes efeitos a partir de um único ingrediente. Todos atuam em uma escala medida em bilhões de metros, crescimento de cristais mais densos, bloqueio de fissuras, bloqueio da água, tudo isso a partir de uma pitada tão pequena que mal aparece em uma balança. A questão clara é se esses efeitos se traduzem em números que importam no mundo real. Os números reais por trás da resistência. Vamos falar sobre o quanto isso torna o concreto mais resistente. Quero ser honesto com vocês. As manchetes da internet inventam coisas. A pesquisa é real. É muito interessante, mas os números variam bastante. Depende do tipo de grafeno, da quantidade usada e da mistura. Portanto, não vou lhe dar um número mágico. Vou lhe dar a faixa de valores reais obtidos em testes. Um teste realizado em 2025 com concreto de grafeno mostrou um aumento de até 40% na resistência à compressão, 27% na resistência à tração e 47% na tenacidade. Um teste chinês com concreto inteligente de grafeno previsto para 2025 mostrou um aumento de 44% na resistência à compressão. Outros estudos constataram melhorias na resistência à flexão entre 41% e 59%. Os ganhos na resistência à compressão variaram entre 15% e 33%. O mais impressionante é que alguns dos melhores resultados foram obtidos com quantidades mínimas. Um teste demonstrou aumento de 23% na resistência à compressão. Para isso, utilizou-se apenas 0,501% de grafeno em relação ao peso do cimento. Outro teste mostrou que mesmo uma quantidade ínfima de 0% proporcionou ganhos significativos de 2 dígitos em todos os aspectos. Os benefícios se acumulam quando o grafeno é combinado com outros materiais. Um teste misturou uma pequena quantidade de grafeno com fibras especiais. Isso aumentou a resistência à compressão em quase 44%. A resistência à tração aumentou cerca de 22%. A resistência à flexão aumentou mais de 22%. Também melhorou a resistência ao impacto. O grafeno também se mostra promissor em novos métodos como a impressão 3D de concreto. Uma mistura de grafeno e argila está sendo testada para a construção de casas impressas. Esse é exatamente o tipo de mistura
com baixo teor de cimento e alta resistência que a construção 3D exige. Então, qual é a conclusão sincera? O grafeno não torna o concreto 5 vezes mais resistente. Algumas miniaturas podem dar essa impressão. O que ele realmente faz é aumentar a resistência em cerca de 1/5 à metade. Ele aumenta a tenacidade e a resistência a rachaduras. Melhora a durabilidade e a impermeabilização. Tudo isso a partir de uma quantidade quase imperceptível. Essa não é uma mudança pequena. Produzimos bilhões de toneladas desse material por ano. Uma melhoria de 30% ou 40% é enorme, mas é uma melhoria no concreto, não um truque de mágica. Quem disser o contrário está tentando vender alguma coisa. Mas veja bem, o aumento de resistência pode nem ser a parte mais divertida. Quando você preenche o concreto com um material que transmite energia, o concreto adquire um novo significado. É aí que a história toma um rumo que parece ficção científica. Ela aponta para um futuro que pode transformar a construção para sempre. O concreto que pode sentir. Essa é a parte que parece ficção científica, mas é completamente real. O grafeno é ótimo para conduzir energia. O concreto comum não é. Ele basicamente bloqueia a passagem de energia. Mas, ao misturar grafeno suficiente ao concreto, você cria caminhos para a energia percorrer toda a sua extensão. Isso transforma um simples bloco de material de construção em um sensor. Funciona assim: quando uma carga pressiona o concreto com grafeno, o material muda ligeiramente de forma. Um caminhão passando por cima de uma ponte, uma multidão em um andar, o solo se movendo sob um prédio. Essa pequena mudança altera a facilidade com que a energia flui pela rede de grafeno. A isso altera a resistência elétrica do concreto. Você pode medir isso? Meça a resistência e você poderá ler a tensão. O concreto consegue sentir o peso sobre ele. Isso transforma essa sensação em um sinal que você pode ler. Especialistas chamam isso de concreto inteligente. Os efeitos podem mudar o mundo. Imagine uma ponte que monitora constantemente sua própria saúde. Uma ponte que avisa imediatamente se um dos pilares está suportando peso excessivo. Ou imagine uma pequena rachadura se formando no interior de uma viga anos antes que alguém possa vê-la. Pense em um prédio que sente o impacto de um terremoto no momento em que ele acontece. Ou em uma estrada que conta e pesa os carros que passam por ela apenas pelo sinal que atravessa a via. Em vez de enviar pessoas para procurar rachaduras e bater em coisas com martelos, a estrutura se verifica sozinha. É assim que grande parte da verificação ainda funciona hoje em dia. A própria estrutura realiza sua verificação interna o tempo todo. A China está construindo pontes, túneis, trens de alta velocidade e arranha-céus mais rápido do que qualquer outro país. Para eles, edifícios com sistemas de autoverificação não são um brinquedo. São uma forma de detectar problemas antes que se tornem desastres. Permitem planejar reparos com base nas reais necessidades do edifício e não em palpites baseados em um calendário. Isso torna grandes obras públicas mais seguras por toda a sua vida útil. Há uma mudança ainda maior escondida aqui. Ao longo de toda a sua história, o concreto permaneceu silencioso. Você o despeja, ele endurece. Ele se mantém firme em silêncio até que um dia falha. E aí já é tarde demais. O concreto inteligente põe fim a esse silêncio. A estrutura fornece um fluxo constante de dados sobre sua própria integridade. Ele alimenta os sistemas digitais que sustentam os edifícios modernos. O material que transporta dados e peso é um tipo de material de construção totalmente diferente. Ele pode remodelar para sempre a forma como construímos. Mas nada disso importa se você não tem dinheiro para produzir o grafeno.
Esse foi o obstáculo que essa área enfrentou por 20 anos. E é aí que entra uma ideia realmente genial. Ela transforma lixo em uma das coisas mais valiosas da Terra, transformando lixo em tesouro. Lembre-se que o grafeno já chegou a custar os 200 mil por tonelada. Esse fato por si só manteve o concreto de grafeno preso em laboratórios por anos. Portanto, a grande inovação aqui não está apenas no concreto. Trata-se de uma maneira muito mais barata de produzir grafeno. Ela transforma lixo em ouro. O método é chamado de aquecimento Joule instantâneo. Foi criado em uma faculdade no Texas. A ideia é quase engraçada de tão simples. Você pega praticamente qualquer coisa que contenha carbono, carvão, restos de comida, garrafas plásticas velhas, borra de café, pneus velhos. Você o atinge com uma enorme explosão de energia por uma fração minúscula de segundo. Ele aquece a cerca de 3.000 K. Isso é cerca de 5.000 dgs. Tudo acontece em 10 milissegundos. Tudo que não é carbono evapora na forma de gás. Os átomos de carbono se organizam em grafeno. Assim, sem mais nem menos, o lixo se transforma em uma das coisas mais valiosas da Terra. O potencial financeiro disso é incrível. Este processo ultra rápido pode transformar toneladas de carvão ou resíduos em grafeno por uma fração ínfima do custo anterior. Pense nas matérias-primas. O grafite usado nos métodos antigos custa de $1.000 a $3.500 por tonelada. O carvão custa cerca de $25 por tonelada. Os idealizadores deste projeto fizeram uma observação que deveria chamar a sua atenção. Considerando de quem estamos falando, este processo poderia utilizar o carvão, transformando-o de forma barata em um material de construção muito melhor. A China queima mais carvão do que qualquer outra nação na Terra. Ela tem a matéria-prima, os resíduos e a capacidade produtiva para fabricar grafeno barato em grandes quantidades. Esse era exatamente o problema que impedia o avanço dessa tecnologia em todos os outros lugares. E fica ainda mais inteligente. Uma das maneiras utiliza aquecimento instantâneo para transformar carvão em uma mistura de grafeno que substitui a areia e as pedras no concreto. Isso resulta em um concreto 25% mais leve, além de mais resistente e durável. Por que isso é importante? Porque o mundo está ficando sem areia de boa qualidade para construção. Usamos mais rápido do que a natureza consegue produzir. Uma escassez global de areia está a caminho. Um processo que transforma resíduos baratos de carvão em um substituto para a areia não apenas melhora o concreto, como também pode evitar uma futura crise de recursos. Residuos entram super material sai. Isso se encaixa perfeitamente nos pontos fortes da China. O método de deposição por flash já está sendo ampliado para uso prático. Uma empresa, a partir dos primeiros testes, está expandindo sua aplicação. A química envolvida é simples o suficiente para que qualquer pessoa possa copiá-la, desde que tenha carbono barato e energia elétrica suficiente. Essa última parte importa. Significa que o vento favorece quem tem mais matéria-prima e mais capacidade produtiva. Portanto, a força é real. A detecção inteligente é real. O problema do custo finalmente tem uma solução, o que significa que a última peça é a que mais importa em um planeta em aquecimento. Qual o impacto de tudo isso na enorme pegada de carbono do concreto? Uma análise honesta e o que vem a seguir. Eis fato que deveria te deixar perplexo. A produção de cimento, o material que une o concreto, é responsável por até 8% de toda a emissão de dióxido de carbono produzida pela atividade humana a cada ano. Se a indústria global de cimento fosse um país, seria o terceiro maior emissor de carbono do planeta. Apenas a China e os Estados Unidos emitem mais. O concreto construiu o mundo moderno.
E ao fazê-lo está aquecendo a atmosfera. Para cada tonelada de cimento produzida, quase 1 tonelada de carbono é emitida. Isso se deve à química envolvida em sua fabricação e ao enorme calor necessário para alimentar os fornos. O problema é que a maioria das maneiras de reduzir a pegada de carbono do concreto envolve o uso de menos cimento. Usar menos cimento geralmente torna o concreto mais frágil. A solução antiga era misturar cinzas volantes ou escória. Esses são resíduos de outras fábricas. Eles substituem parte do cimento, mas têm limites. A cinza volante, por exemplo, substitui no máximo 1/3 do cimento antes de comprometer a mistura. A escória raramente ultrapassa metade do cimento antes que a durabilidade diminua. É uma escolha difícil. Você pode ter uma mistura mais ecológica ou uma mistura mais resistente, mas não ambas. É aqui que o grafeno muda a história. O grafeno torna o concreto tão mais resistente que você pode usar menos cimento, mantendo a mesma resistência. Menos cimento significa menos carbono. Você não tem o problema comum de uma estrutura frágil. Os números falam por si. Testes mostram grandes reduções nas emissões de dióxido de carbono com o uso de menos cimento. Um dos participantes afirmou que apenas 0% de grafeno de síntese instantânea no cimento poderia reduzir o enorme impacto do concreto em cerca de 1/3. E o grafeno é feito a partir de carbono residual, restos de comida e plástico que se decomporiam em aterros sanitários, liberando metano. É uma verdadeira dupla vantagem. Você captura carbono, que seria um gás de efeito estufa, e o utiliza para reduzir as emissões de carbono na produção de cimento. É uma daquelas raras histórias em que a matemática joga a seu favor 2 vezes. A China produz mais concreto do que o resto do mundo junto em alguns anos. Eles querem alcançar a neutralidade de carbono até 2060. Um concreto mais resistente que necessite de menos cimento não é apenas um diferencial, mas sim uma necessidade. Seus próprios especialistas apontaram o concreto de baixa emissão de carbono, longa vida útil e super resistente como uma meta primordial. O grafeno está bem no centro desse objetivo. Mas também precisamos falar sobre o que ainda não foi resolvido. A lista é mais longa do que as manchetes sugerem. Primeiro, a distribuição. Este é o ponto crucial. O grafeno só funciona se as folhas estiverem distribuídas uniformemente. Mas o grafeno tende a se aglomerar. As folhas grudam umas nas outras, formam aglomerados inúteis que podem criar pontos fracos. Espalhar uma pequena quantidade de grafeno em um tambor de cimento úmido é difícil. Se o processo for mal feito, o ganho de resistência desaparece. Os laboratórios usam ferramentas especiais para quebrar os aglomerados. Não dá para simplesmente levar essas ferramentas para uma obra em um dia chuvoso. Resolver esse problema é fundamental. Em segundo lugar, o custo e a escala. O grafeno flash é ótimo, mas ainda está sendo testado em pequenos lotes. Produzir milhões de toneladas para o setor da construção civil é um enorme desafio para as fábricas. O preço está caindo rapidamente, mas ainda não chegou ao mínimo. A qualidade varia entre os fornecedores. Terceiro, regras e normas. Não se pode construir uma ponte com materiais que a prefeitura não aprovou. O concreto de grafeno carece de normas consolidadas. Faltam os dados de longo prazo que construtores e líderes exigem antes de confiar vidas a novos materiais. O concreto testado por alguns anos não pode garantir que resistirá por 80 anos. É preciso esperar e observar o material envelhecer. E em quarto lugar, a discrepância na replicação. Os resultados variam de acordo com o tipo de grafeno, a quantidade e o método de mistura. Um ganho de 44% em um laboratório pode representar um aumento de apenas um dígito em outra equipe. Até que se encontrem métodos consistentes para a sua produção, o concreto de grafeno será mais promissor do que comprovado para grandes estruturas.
Nada disso diminui a conquista. Significa apenas que essa tecnologia está em ascensão, mas ainda não atingiu o seu auge. É uma ferramenta real em rápida evolução. Ainda não está pronta para substituir todas as concretagens em todas as obras, mas aponta para um futuro incrível. Pode transformar a construção civil para sempre. Se você gostou desta história e quer ver mais como esta, clique em gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Há mais vídeos na tela agora se você quiser continuar assistindo. Então aqui vai uma pergunta: se você pudesse construir qualquer coisa de concreto que sentisse o próprio peso, o que você construiria primeiro? Deixe sua resposta nos comentários.